Oi pessoas, bem-vindos à oitava leitura de Outsider. A gente parou na sessão Pegadas e Melões, 18 ou 20 de julho, no capítulo 8, página 205. Vamos lá. Havia muitas coisas que Ralph não sabia sobre a licença administrativa, por nunca ter tido uma antes. Uma era se ele podia entrar na delegacia. Com isso em mente, o detetive esperou o meio da tarde para ir até lá, porque a movimentação diária da delegacia era mais lenta nesse horário. Quando chegou, as únicas pessoas no salão principal eram Stephanie Gold, ainda de roupa civil, preenchendo relatórios em um dos PCs velhos que a Câmara Municipal vivia prometendo trocar, e Sandy McGill, na mesa de atendimento lendo a revista People. A sala do chefe Geller estava vazia. Oi, detetive, disse Stephanie, erguendo o rosto. O que está fazendo aqui? Soube que estava de férias remuneradas? Estou tentando me manter ocupado. Posso ajudar com isso, disse ela, e bateu uma pilha de arquivos ao lado do computador. Talvez outra hora. Sinto muito pela forma como as coisas aconteceram, todos nós sentimos. Obrigado. Ele foi até a mesa de atendimento e pediu a Sandy a chave da sala de provas. Ela lhe entregou sem hesitar, mal tirando os olhos da revista. Penduradas em um gancho ao lado da porta da sala, havia uma prancheta e uma esferográfica. Ralph pensou não assinar, mas decidiu ir em frente e colocou o nome. Data e hora, 15h30. Não havia escolha, na verdade, considerando que tanto Stephanie Gold quanto McGill sabiam que ele estava ali e por que tinham ido. Se alguém perguntasse o que queria olhar, ele responderia abertamente. Estava de licença administrativa, afinal, não suspenso. A sala, não muito maior que um armário, estava quente e abafada. As luzes fluorescentes piscaram. Como os PCs antigos, elas precisavam ser trocadas. Flint City, ajudada por dólares federais, cuidava para que os DPs tivessem toda a arma que precisasse, e mais. E daí se a estrutura estivesse desmoronando? Se o assassinato de Frank Peterson tivesse sido cometido quando Ralph entrou para a polícia, talvez houvesse 4 caixas de provas de Maitland. Pode ser que até 6, mas a era dos computadores fez maravilhas pela compressão. E agora só havia 2, além da caixa de ferramentas que estava na van. Esta continha a variedade padrão de chaves inglesas, martelos e chaves de fenda. As digitais de Terry não estavam em nenhuma das ferramentas e nem na caixa. A Ralph, isso sugeria que a caixa de ferramentas estava na van que ele foi roubada, e Terry nunca examinou o conteúdo depois de roubar o veículo para os seus propósitos. Uma das caixas de provas estava com o rótulo Casa de Maitland. A segunda caixa estava marcada como Van Subaru. Era essa que Ralph queria. Depois de uma breve procurada, ele pegou um saco plástico de provas com pedaços de papel do que se lembrava. Era azul e mais ou menos triangular. No alto, em letras pretas em negrito, estava escrito Tammy e Tup. O que tinha depois de Tup não estava lá. No canto superior, havia o desenho de uma torta, com um vapor subindo da cobertura de massa. Apesar de Ralph não se lembrar daquele detalhe, devia ser o motivo de ele achar que esse pedaço de papel era parte de um cardápio de restaurante. O que Jane disse quando eles estavam conversando de manhã cedo. Acredito que haja mais uns 10 pensamentos na minha cabeça, alinhados atrás de cada um do qual estou ciente. Se fosse verdade, Ralph daria uma boa quantia para pegar o que estava escondido atrás da alça amarela de sutiã, porque havia ele tinha quase certeza. Outra coisa da qual ele sabia, com certeza, era que o pedaço do papel estava no chão da van por acaso. Alguém tinha colocado cardápios embaixo dos limpadores de para-brisas de todos os veículos no local onde a van estava estacionada. O motorista, talvez o garoto que roubou a van em Nova York, talvez a pessoa que a roubou depois que o veículo foi abandonado,
Tinha arrancado e rasgado o papel em vez de levantar o limpador, deixando o canto triangular. Quem quer que estivesse no volante não reparou naquele momento, mas deve ter reparado depois de sair dirigindo. Talvez tivesse esticado a mão e soltado do limpador, largando no chão em vez de deixar sair voando. Talvez por não ser do tipo que joga lixo na rua, apenas um ladrão. Talvez por haver um carro de polícia atrás e ele não quisesse fazer nada, nadinha mesmo, que pudesse chamar a atenção. Era até possível que ele estivesse tentando jogar o papel pela janela e uma rajada de vento tivesse jogado de volta na van. Ralph já tinha investigado acidentes de estrada, um deles bem horrível, onde isso acontece com guimbas de cigarro. Ele tirou o caderninho do bolso de trás. Carregá-lo era a natureza dele, estava de licença administrativa ou não. E escreveu Tommy e Tup em uma folha em branco. Colocou a caixa Van Subaru de volta na prateleira, saiu do arquivo de provas, sem se esquecer de anotar a hora de saída, e trancou a porta. Quando devolveu a chave para Sandy, ele abriu o caderno na frente dela. A mulher ergueu o olhar das mais recentes aventuras. A mulher ergueu o olhar das mais recentes aventuras de Jennifer Aniston para olhar. Significa alguma coisa para você? Não. Ela voltou a ler a revista. Ralph foi até a policial Stephanie Gold, que ainda estava copiando informações do papel para a base de dados, chegando baixinho quando apertava a tecla errada, o que parecia acontecer com frequência. Ela olhou para o caderno. Tup é uma gíria britânica antigamente para transar, acho, mas não consigo pensar em mais nada. É importante? Não sei, talvez. Por que não procurar no Google? Enquanto esperava seu antiquado computador ligar, ele decidiu experimentar a base de dados com a qual era casado. Jane atendeu o primeiro toque e nem precisou pensar quando ele perguntou. Pode ser Tammy e Tupperson. Eram detetives apaixonadinhos sobre quem Agatha Christie escrevia quando não estava escrevendo sobre Hércules. Tentando virar a página aqui, que tá grudado. Sobre Hercule Poirot e Miss Marple. Se for o caso, é capaz de encontrar um restaurante de um casal de expatriotas britânicos especializado em coisas como Burberry Squeak. Burberry o quê? Deixa pra lá. Não deve significar nada, falou ele. Pode ser que signifique. Mas pode ser que signifique. De qualquer modo, você foi atrás dessa merda para ter certeza. Ir atrás de merda era a base da maior parte do trabalho de um detetive. Com desculpa de Sherlock Holmes. Mas estou curiosa, me conte quando chegar em casa. Ah, e o suco de laranja acabou. Eu passo no Gerrard's, disse ele e desligou. Ele abriu o Google, digitou Tommy Tuppers e acrescentou o restaurante. Os computadores do DP eram velhos, mas o Wi-Fi era novo e rápido. Encontrou o que procurava em segundos. O Tommy e Tupson Pub e Café ficava na Boulevard Northwoods, em Dayton, Ohio. Dayton. O que havia sobre Dayton? Esse nome não tinha aparecido uma vez naquela história lamentável? Se sim, onde? Ele se encostou na cadeira e fechou os olhos. Se não me engano, Dayton é de onde o menino que roubou a van morava, né? E ele fugiu de lá. A conexão que estava tentando fazer, cortesia da alça amarela do sutiã, continuava escapando, mas ele pescou essa nova. Dayton aparece durante a sua última conversa com Terry Mayton. Ele estava falando sobre a van e Terry. Disse que não ia a Nova York desde a lua de mel com a esposa. A única viagem que tinha feito nos últimos tempos foi para Ohio, para Dayton, na verdade. Terry disse que não ia a Nova York desde a lua de mel que foi para Dayton, em Ohio. Então foi onde o Terry tinha ido. Nas férias de primavera das meninas, eu queria ver o meu pai. E quando Ralph perguntou se o pai dele vivia lá, Terry dissera: se é que se pode chamar aquilo de viver. Ele ligou para a sala. Oi, Uni, sou eu. Oi, Ralph, como está a aposentadoria? Bem, você deve ver o meu gramado. Soube que você vai receber uma menção honrosa por ter coberto o corpo deleitável daquele repórter de merda. É o que estão dizendo. Confesso que a vida tem sido boa para esse filho de uma família fazendeira mexicana pobre. A vida tem sido boa para ser filho de uma família fazendeira mexicana pobre.
Achei que tivesse dito que o seu pai era dono da maior loja de carros usados de Amarillo. Posso ter dito algo assim, mas quando tive que decidir entre a verdade e a lenda, Joe escolheu a lenda. Sabedoria de John Ford, o homem que matou o Facínora. O que posso fazer por você? Seamus contou sobre o garoto que roubou a van primeiro? Contou, uma história e tanto. O nome daquele moleque é Merlin, sabia? E ele só pode ser um feiticeiro mesmo para conseguir descer até o sul do Texas. Você consegue contato com El Paso? É onde a fuga dele terminou. Mas sei que Samuels que o garoto largou a van em Ohio. Então o garoto largou a van lá sim, também. O que quero saber é se foi perto de um pub café chamado Tommy Tupperson, no Boulevard Northwood em Dayton. Posso tentar, acho. Samuels me disse que esse mago Merlin ficou muito tempo na estrada. Você também pode descobrir quando ele abandonou a van, se foi em abril? Posso tentar também. Quer me contar por quê? Terry Maitland esteve em Dayton em abril, visitando o pai. É mesmo? E eu me parecia interessado agora. Sozinho? Com a família, admitiu Ralph. Ida e volta de avião. Então já era. Provavelmente, mas ainda exerce uma fascinação na minha consciência. Você vai ter que explicar isso melhor, detetive, porque sou apenas o filho de um pobre fazendeiro mexicano. Ralph suspirou. Vou ver o que eu consigo descobrir. Obrigada, Yoni. Na hora que o detetive desligou, o chefe Geller entrou, carregando uma bolsa de academia e parecendo ter acabado de tomar banho. Ralph acionou para ele e recebeu uma cara feia em troca. Você não devia estar aqui. Ah, isso responde aquela pergunta. Vá para casa, corte a grama ou algo assim. Já fiz isso, disse Ralph se levantando. A próxima atividade é limpar o porão. Tudo bem, melhor colocar a mão na massa então. Geller parou na porta da sala dele. E Ralph, lamento por tudo, lamento demais. As pessoas ficam falando isso, pensou ele enquanto saía para o calor da tarde. Capítulo 9, página 210. Yuni ligou às 21h15 daquela noite, quando Jane estava tomando banho. Ralph anotou tudo. Não era muita coisa, mas o suficiente para ser interessante. Foi para a cama 1 hora depois e caiu em um sono verdadeiro pela primeira vez desde que Terry levou o tiro na escada do fórum. Acordou às 4 da madrugada de sexta de um sonho com a garota adolescente nos ombros do namorado, balançando os punhos para o céu. Ele se sentou de repente na cama, ainda mais adormecido do que acordado, e sem perceber que estava gritando, até a esposa assustada se sentar ao seu lado e o segurar pelos ombros. O que, Ralph? O que? Não, a alça, a cor da alça. Do que você está falando? Ela o sacudiu. Foi um sonho, querido, um pesadelo? Acredito que haja mais uns 10 pensamentos na minha cabeça, alinhados atrás de cada um, do qual estou ciente. Foi isso que a esposa dissera, e o sonho, já se dissolvendo como em geral acontece. Foi isso, um desses pensamentos. Eu entendi, disse ele. No sonho, entendi. Entendeu o que, querido? Alguma coisa sobre Terry? Sobre a garota. A alça do sutiã era amarela, só que outra coisa também era. Eu sabia o que era no sonho, mas agora ele tirou os pés da cama e se sentou com as mãos segurando os joelhos embaixo da cueca boxer frouxa que usava para dormir. E sumiu. Vai voltar, deite-se. Você me deixou apavorada. Desculpe, Ralph se deitou de novo. Consegue voltar a dormir? Não sei. O que o tenente Sábio disse quando ligou? Eu não contei? Ele sabia que não tinha contado. Não, e não quis forçar nada. Você estava com aquela cara pensativa. Conto de manhã. Depois desse susto, eu acabei acordando de vez, então acho que pode me contar agora. Não tem muito para contar. Yuni rastreou o garoto por meio do policial que o prendeu. Ele gostou do garoto, se interessou pelo moleque e tem acompanhado o caso. No momento, o jovem Sr. Cassidy está no sistema de orfanatos de El Paso. Vai passar por uma audiência no tribunal juvenil pelo roubo do carro, mas ninguém sabe direito onde isso vai acontecer. O condado de Dutchess, em Nova York, parece o local mais provável, mas eles estão muito ansiosos para pegá-lo, e o garoto não está muito ansioso para voltar. Então, no momento, Merlin está em uma espécie de limbo legal, e de acordo com Yuni, para ele está ótimo. O padrasto batia nele com frequência, segundo o garoto.
enquanto a mãe fingia que nada estava acontecendo. Um ciclo de abuso padrão. Pobrezinho, não é surpresa ele ter fugido. O que vai acontecer com ele? Ah, ele vai ser mandado de volta em algum momento. As rodas da justiça são lentas, mas funcionam. Vai ter uma sentença suspensa, ou talvez pense em alguma coisa sobre ter cumprido o tempo de sentença no sistema de orfanatos. A polícia da cidade dele será alertada sobre a situação da casa dos Cassidy, mas a coisa vai acabar recomeçando em algum momento. Homens que batem em crianças às vezes fazem pausas, mas quase nunca param. Ele colocou as mãos atrás da cabeça e pensou em Terry, que não exibiu sinais anteriores de violência, nem mesmo um esbarrão em um juiz. O garoto esteve em Dayton, disse Ralph, e já estava ficando nervoso por causa da van. Parou em um estacionamento público porque era de graça, porque não havia atendentes e porque viu o arco do McDonald's a alguns quarteirões. Ele não se lembrava de ter passado pelo Tommy Tupper's café, mas se lembrou de um cara jovem com uma camiseta que dizia Tommy, alguma coisa nas costas. O sujeito tinha uma pilha de papéis azuis que estava colocando embaixo dos limpadores de para-brisa dos carros parados no meio-fio. Ele reparou no garoto e ofereceu $2 para ele colocar cardápios nos carros dos estacionamentos. Mas ele disse não, obrigado, e seguiu até o McDonald's para almoçar. Quando voltou, o cara dos folhetos tinha ido embora, mas havia cardápios em todos os carros de estacionamento. O garoto ficou irrequieto. Encarou aquilo como um mau presságio por algum motivo. Só Deus sabe o porquê. Decidiu que era hora de trocar de carro. Se não fosse irrequieto, ele provavelmente teria sido pego bem antes de observou Jenny. Tem razão. O garoto contornou o estacionamento procurando carros destrancados. Contou para Yuni, que ficou surpreso com a quantidade que havia. Aposto que você não ficou surpreso. Ralph sorriu. As pessoas são descuidadas. O quinto ou sexto veículo que ele encontrou destrancado tinha chave extra atrás do quebra-sol. Era perfeito. Um Toyota preto simples com dezenas de milhares iguais na estrada todos os dias. Mas antes que o nosso menino Merlin saísse naquele carro, ele colocou a chave da van na ignição. Disse para Yuni que esperava que outra pessoa a roubasse. Nas palavras dele, poderia tirar a polícia do meu rastro. Como se fosse procurado por assassinato em 6 estados, em vez de ser só um garoto fujão que se esquecia de usar a seta. Ele falou isso? Jane pareceu achar graça. Sim, e aliás ele teve que voltar até a van para pegar outra coisa, uma pilha de caixas amassadas na qual estava se sentando para parecer mais alto atrás do volante. Acho que gostei desse garoto. Isso jamais teria passado pela cabeça de Derek. Nunca demos motivos a ele para isso, pensou Ralph. Você sabe se ele deixou o cardápio embaixo do limpador do para-brisa? Yuni perguntou, e o garoto disse que claro que sim, porque teria tirado. Então a pessoa que arrancou e deixou o pedaço que acabou indo para dentro da van foi a mesma que roubou a van do estacionamento de Dayton. Tem que ser. Agora foi isso que me fez refletir. O garoto falou que achava que tinha sido em abril, mas não tenho certeza, porque eu duvido que ficar controlando datas fosse muito importante para ele. Mas Maggie disse para Yuni que era primavera, como todas as folhas nas árvores, sem ainda estar muito quente, então provavelmente era. E abril foi quando Terry foi para Dayton para visitar os pais. Só que ele estava com a família e foram voltar de avião. Sei disso, pode ser coincidência, só que o veículo aparece aqui em Flint City e acho difícil acreditar em 2 coincidências envolvendo a mesma van Ford Econoline. Yuni pensou que talvez Terry pudesse ter um cúmplice. Um cúmplice idêntico a ele? Jane ergueu uma sobrancelha. Um irmão gêmeo chamado William Wilson, talvez? Eu sei, a ideia é ridícula, mas você vê como é estranho, não é? Terry está em Darton, a van está em Darton, Terry voltar para casa em Flint City, a van aparece em Flint City. Tem uma palavra para isso, mas não consigo lembrar qual é. A palavra que está procurando pode ser convergência. Quero falar com Mercy, disse ele. Quero perguntar sobre a viagem que o Maitland fizeram em Darton. Tudo que ela conseguir lembrar. Só que a Mercy não vai querer falar comigo e não tenho nenhuma forma de convencê-la. Vai tentar? Ah, sim, vou tentar. Você vai conseguir dormir agora? Acho que sim. Te amo. Também te amo. Ele estava adormecendo quando ela falou no ouvido dele, com firmeza e de forma quase dura, tentando arrancar dele no choque.
Se não foi a alça do sutiã, o que foi? Por um momento, com clareza, Ralph viu a palavra C-A-N-T, Kent. Só que as letras estavam em verde azulado, não amarelo. Tinha alguma coisa aqui. Ele tentou agarrar, mas escapou. Não consigo, disse ele. Ainda não, respondeu Jenny, mas vai conseguir. Conheço você. Eles foram dormir. Quando Ralph acordou, era 8 horas e todos os pássaros cantavam. Capítulo 10, página 214. Às 10 horas da manhã daquela sexta, Sarah e Grace tinham chegado ao disco A Hard Day's Night, e Merce achava que ia acabar mesmo enlouquecendo. As garotas tinham encontrado a vitrola de Terry, uma pechincha no eBay, ele garantia a esposa. No caso, elas encontraram a vitrola de Terry na garagem, junto com a coleção cuidadosamente arrumada de discos dos Beatles. Elas levaram o aparelho e os discos para o quarto de Grace e começaram com Meet the Beatles. Vamos tocar todos eles, disse Sarah para a mãe, para lembrar o papai, se você achar que tudo bem. Marcy falou que não tinha problema algum. O que mais podia dizer ao olhar para aqueles rostos pálidos e solenes e olhos vermelhos? Só que ela não tinha se dado conta de como seria difícil escutar as músicas. As garotas conheciam todas, claro. Quando Terry estava na garagem, a vitrola estava sempre girando, enchendo a oficina dos grupos da invasão britânica que chegaram um pouco cedo demais em relação à data de nascimento dele. Mas que ele amava ainda assim. The Searchers, The Zombies, The Dave Clark Five, The Kinks, T-Rex e, claro, Beatles. Principalmente este último. As garotas amavam as bandas e as músicas porque o pai amava, mas havia todo um espectro emocional do qual não estavam cientes. Elas não tinham ouvido I Call Your Name e dando amassos no banco de trás do carro do pai de Terry, os lábios dele no pescoço dela, a mão dele embaixo do suéter dela. Não ouviram Can't Buy My Lover, a canção que estava tocando agora no andar de cima, sentadas no sofá do primeiro apartamento onde moraram juntos, de mãos dadas, vendo Os Reis do Iê Iê Iê, no videocassete velho que compraram em um bazar por $20. Os integrantes de Fab Four, jovens e correndo de um lado para o outro em preto e branco, Mercy sabendo que ia se casar com um jovem sentado ao seu lado, mesmo que ele não soubesse daquilo ainda. John Lennon já estava morto quando eles assistiram aquela fita antiga, com um tiro na rua, da mesma forma que o marido. Mercy não sabia, não conseguia lembrar, só sabia que ela, Sarah e Grace passaram pelo funeral com a dignidade intacta, mas agora o enterro ficara para trás. Sua vida como mãe solteira. Sua vida como mãe solteira, que expressão horrível, se projetava à frente, e a música alegre a estava deixando louca de tristeza. Cada vocal harmonizado, cada riff inteligente de George Harrison abriu uma nova ferida. 2 vezes ela se levantou de onde estava a mesa da cozinha, com uma xícara de café fria diante dela. 2 vezes foi até o pé da escada e inspirou fundo para gritar: "Chega, desliguem isso!" E 2 vezes voltou para a cozinha. As meninas estavam sofrendo também. Dessa vez, quando levantou, Mercy foi até a gaveta de utensílios e abriu por completo. Achava que não haveria nada lá, mas sua mãe encontrou um maço de cigarros da Winston. Havia 3 dentro. Não, 4. Um estava bem escondido no fundo. Ela não fumava desde o 5º aniversário da filha mais nova, quando teve um ataque de tosse enquanto misturava a massa do bolo de Grace, e naquele momento prometeu parar de vez. Porém, em vez de jogar aqueles últimos soldados do câncer no lixo, enfiou-os no fundo da gaveta de utensílios, como se uma parte sombria, presciente dela soubesse que precisaria deles de novo. Tem 5 anos. Vamos estar velhos. Você provavelmente vai tossir até desmaiar. Que bom, melhor assim. Ela pegou um dentro do maço já ansiosa. Fumantes nunca param, só fazem pausas, pensou. Foi até a escada e inclinou a cabeça. And I Love Her tinha acabado. Tell Me Why, a eterna pergunta, começou. Ela conseguia imaginar as garotas sentadas na cama de Grace sem falar nada, só ouvindo. De mãos dadas, talvez, fazendo o sacramento do pai.
Os discos do pai, alguns comprados no Turn Back the Hands of Time, a loja de discos de Cap City, outros comprados online, todos segurados pelas mãos, já que tinham segurado as filhas. Todos segurados pelas mãos que já tinham segurado as filhas. Ela atravessou a sala até o forno a lenha gorducho que só era aceso em noites muito frias de inverno e procurou cegamente a caixa de fósforos. Diamonds na prateleira próxima. Cegamente, porque naquela prateleira também havia uma série de fotos que não suportava olhar. Talvez em um mês conseguisse, talvez em um ano. Quanto tempo demora para se recuperar do primeiro e mais bruto estágio da dor? Ela provavelmente podia encontrar uma resposta um tanto definitiva na internet, mas tinha medo de olhar. Pelo menos os repórteres sumiram depois do enterro. Foram correndo de volta para Cap City para cobrir algum escândalo político de novo. E ela não teria que correr o risco de ir para a varanda dos fundos, onde uma das meninas podia olhar pela janela e vê-la renovando o antigo vício. Ou para a garagem, onde elas poderiam sentir o cheiro de fumaça se fossem buscar mais LPS. Ela abriu a porta da frente e lá estava Ralph Anderson com um punho erguido para bater. Meu Deus. Capítulo 11, página 216. O horror com que ela olhou para ele, como se o detetive fosse algum tipo de monstro, talvez um zumbi daquele programa de TV, acertou Ralph como um golpe no peito. Ele teve tempo de ver o cabelo desgrenhado, uma mancha de alguma coisa na gola do roupão, que era grande demais para ela, talvez fosse de Terry. O cigarro meio torto entre os dedos e outra coisa. Mercy sempre foi uma mulher bonita, mas estava perdendo a beleza. Ralph acharia isso impossível. Mercy, não, você não deveria estar aqui. Precisa ir embora. A voz dela soou baixa, sem fôlego, como se alguém lhe tivesse dado um soco. Tenho que falar com você. Por favor, me deixe falar com você. Você matou meu marido, não há mais nada para dizer. Ela começou a fechar a porta. Ralph impediu com a mão. Eu não matei, mas sim, tive a minha responsabilidade naquilo. Pode me chamar de cúmplice se quiser. Eu não devia ter prendido Terry daquele jeito. Foi errado em 1000 aspectos diferentes. Tive meus motivos, mas não eram bons motivos. Tire a mão da minha porta. Tire agora ou mando prender você. Prender. Ela virou policial agora. Mercy, não me chame assim. Você não tem o direito de me chamar assim. Não depois do que fez. O único motivo para eu não estar gritando como louca é porque minhas filhas estão lá em cima ouvindo os discos do pai morto. Por favor, ele pensou em dizer, não me faça implorar, mas aquilo era errado, porque não era suficiente. Por favor, estou implorando, por favor, fale comigo. Ela levantou o cigarro e deu uma gargalhada terrível e inexpressiva. Agora que as pragas foram embora, achei que podia fumar um cigarro na porta da minha casa. E olha quem está aqui. A praga maior, a praga das pragas. O último aviso, senhor Praga, que matou meu marido. Sai da porra da minha porta. E se não foi ele? Os olhos dela se arregalaram e a pressão da mão da mulher na porta diminuiu, pelo menos por um momento. E se não? Jesus Cristo, ele disse para você que não foi ele. Disse isso quando ele estava lá, caído, morrendo. O que mais você quer? Um telegrama entregue em mãos pelo anjo Gabriel? Se não foi ele, a pessoa que fez aquilo ainda está por aí e é responsável pela destruição da família Peterson, assim como da sua. Ela pensou nisso por um momento e disse: Oliver Peterson está morto porque você e o filho da puta do Samuels tiveram que armar aquele circo. E você o matou. Não foi, detetive Anderson? Atirou na cabeça dele. Pegou seu homem. Desculpe, seu garoto. Ela bateu a porta na cara dele. Ralph levantou a mão mais uma vez para bater, pensou melhor e deu meia volta. Capítulo 12, página 217. Mercy ficou tremendo do outro lado da porta. Sentiu os joelhos fraquejarem e conseguiu chegar ao banco que ficava perto da porta para as pessoas se sentarem e tirarem as botas ou sapatos sujos de lama. No andar de cima, o Beatles assassinado, cantava sobre todas as coisas que faria quando chegasse em casa. Mercy olhou para o cigarro entre os dedos como se não soubesse como ele tinha parado ali.
Depois o partiu em dois e enfiou o pedaço no bolso do roupão que ela estava usando. Era mesmo de Terry. Pelo menos Ralph me salvou de começar essa merda de novo, pensou. Talvez eu devesse escrever um bilhete agradecendo a ele. A cara de pau do homem que apareceu na porta dela depois de destruir a família até que tudo estivesse em ruínas. A cara de pau pura e cruel. Só que, se não foi ele, a pessoa que fez aquilo ainda está por aí. Como assim? Se não foi ele, a pessoa que fez aquilo ainda está por aí. Ela estava considerando que o marido dela podia ter feito isso? E como ela devia lidar... Não, acho que ela está dizendo aqui uma referência do que... A cara de pau, pura e cruel, só que... Aí ele fala... O que ele tá meio que em itálico aqui, né? Então acho que ela tá lembrando de algo que o detetive falou pra ela. Se não foi ele, a pessoa que fez aquilo ainda está por aí. E como ela devia lidar com isso quando não conseguia nem encontrar forças para entrar na internet e descobrir quanto tempo durava o primeiro estágio do luto? E por que devia se importar? Como aquilo era a responsabilidade dela? A polícia pegou o homem errado e persistiu com a teimosia, mesmo após verificar o álibi de Terry e de descobrir que era sólido como uma rocha. Eles que encontrassem um cara certo se tivessem coragem para tanto. O trabalho dela era sobreviver ao dia sem enlouquecer, e depois em um futuro que era difícil de contemplar, descobriu o que vinha depois na vida. Ela devia continuar morando ali, quando metade da cidade acreditava que o homem que assassinou seu marido estava fazendo o trabalho de Deus, devia condenar as filhas àquela sociedade de canibais conhecidas como Fundamental 2 e Ensino Médio, quando até mesmo usar o tênis errado podia fazer alguém ser ridicularizado e excluído. Mandar a Arenda-se embora foi a coisa certa a fazer. Não posso recebê-lo na minha casa. Sim, ouvi a sinceridade na voz dele, ou pelo menos acho que ouvi. Mas como eu poderia recebê-lo depois do que ele fez, se não foi ele, a pessoa que fez aquilo? Cala a boca, sussurra ela para si mesma. Cala a boca, por favor, cala a boca. Ainda está por aí. E se a pessoa fizesse de novo? No caso, eu falei meio errado, mas foi meio que assim. Se não foi ele, ela lembrando, né? Se não foi ele, a pessoa que fez aquilo, aí ela ficou se falando pra si mesma, cala a boca, cala a boca. Ainda está por aí, ela ficou se relembrando disso. Capítulo 13, página 218. A maior parte dos cidadãos de classe alta de Flint City achava que Howard Gold nascera rico, ou ao menos bem de vida. Apesar de não ter vergonha alguma da infância difícil, ele não se dava ao trabalho de corrigir as pessoas. Acontece que ele era filho de um arador itinerante, às vezes peão ocasional, às vezes peão e ocasional cowboy de rodeio que viajava pelo sudoeste em um trailer, I-Stream, com a esposa e os 2 filhos, Howard e Edward. Howard conseguiu cursar a faculdade e ajudou Ed a fazer o mesmo. Ele cuidou dos pais na aposentadoria. Andrew Rose não tinha poupado 1 centavo. E ainda sobrou muita coisa. Ele era membro do Rotary em Ronin Hill Country Club. Levava clientes importantes para jantar nos melhores restaurantes de Flint City. Eram 2. E apoiava umas 10 entidades beneficentes. Né? Inclusive os campos de atletismo no parque de Stagbaga. Podia pedir vinhos bons e mandar para os seus maiores clientes elaboradas caixas de presentes de Harry David no Natal. Porém, quando estava sozinho no escritório, como naquele começo de tarde de sexta, preferia comer quando era garoto na estrada entre Ruth. Oakland e Roller, Nevada. E depois de volta, ouvindo Clint Beck no rádio e estudando ao lado da mãe, quando não estava em alguma escola. Ele achava que sua vesícula poria fim às suas refeições solitárias banhadas de gordura em algum momento, mas tinha chegado aos 60 e poucos anos sem que ela reclamasse hora nenhuma. Então que Deus abençoe a hereditariedade. Quando o telefone tocou, o homem estava no meio de um sanduíche de ovo frito com muita maionese e batatas fritas, do jeito que ele gostava. Fritas até formarem uma casca escura e coberta de ketchup. Uma fatia de torta de maçã com sorvete derretendo em cima e aguardava sobre a mesa. Howard Gold. É Mercy Howe. Ralph Anderson esteve aqui hoje de manhã.
O advogado franziu a testa. Ele foi até a sua casa? Ele não pode fazer isso, Anderson está de licença administrativa. Não vai voltar para a polícia ativa por um tempo. Isso se decidir voltar. Quer que eu ligue para o chefe Geller e enche o saco dele? Não, bati a porta na cara dele. Que bom. A sensação não é boa. Ele falou coisa que não conseguia tirar da cabeça. Howard, diga a verdade. Você acha que Terry matou aquele garoto? Então ela tá suspeitando de Terry. Jesus, não, já disse. Tem provas de que foi ele. Nós dois sabemos. Mas tem muitas provas de que não foi também. Ele teria se livrado, mas nada disso importa. Esse tipo de coisa não é estilo dele. Além do mais, houve declaração de morte. As pessoas vão falar que foi porque ele não quis admitir na minha frente. Já devem estar dizendo isso. Querida, pensou ele, não tenho nem certeza de que ele sabia que você estava lá. Mas acho que ele estava dizendo a verdade. Eu também, e se estava, a pessoa que cometeu o crime ainda está livre, e se matou uma criança, mais cedo ou mais tarde, vai matar outra. Então, foi isso que Anderson pôs na sua cabeça, disse Howard. Ele afastou o olhar que estava no sanduíche. Não queria mais comer. Não me surpreende. A culpa é um velho truque policial, mas ele errou ao usá-lo com você. Ralph precisa ser punido por isso. Uma reprimenda forte que afeta a carreira dele, pelo menos. Você acabou de enterrar seu marido, pelo amor de Deus. Mas o que ele disse é verdade. Talvez, pensou Howard, mas isso leva à pergunta. Por que ele falou isso pra você? E tem outra coisa, disse ela. Se o verdadeiro assassino não for encontrado, as garotas e eu vamos ter que sair da cidade. Talvez eu conseguisse aguentar os sussurros e as fofocas se estivesse sozinha. Mas não é justo pedir para elas que elas aguentem. O único lugar em que consigo pensar em ir é para a casa da minha mãe, em Michigan. Isso não seria justo com Deborah e Sam. Eles têm filhos e a casa é pequena. Teria que recomeçar tudo. Estou cansada demais para isso. Eu me sinto quebrada. Eu entendo. O que quer que eu faça? Ligue para Anderson, diga que aceito me encontrar com ele aqui em casa esta noite. E ele vai poder fazer as perguntas que quiser, mas quero que você venha também. Você e aquele seu investigador, se ele estiver livre e disposto a vir. Pode fazer isso? Claro, se é o que quer. E tenho certeza que ela que vai aceitar. Mas preciso não avisar você exatamente, mas preveni-la. Tenho certeza de que Ralph se sente péssimo pelo que aconteceu e imagino que tenha pedido desculpas. Ele disse que estava implorando. Era meio incrível, mas não de todo inesperado. Ele não é um homem ruim, falou Howie. É um bom homem que cometeu um erro terrível. Mas Mercy, ele ainda tem interesse em provar que foi Terry que matou o garoto Peterson. Se conseguir fazer isso, a carreira dele se reerguerá. Se nunca for provada de forma conclusiva, a carreira dele ainda pode se reerguer. Contudo, se o verdadeiro assassino aparecer, é o fim de Ralph como membro da polícia desta cidade. O próximo trabalho dele vai ser de segurança em Cap City, recebendo metade do salário, isso sem levar em conta os processos que pode ter que enfrentar. Eu entendo, mas ainda não terminei. Qualquer pergunta que ele tenha para você só pode ser sobre Terry. Talvez Anderson só esteja tateando no escuro, mas é possível que ache que tem alguma coisa que ligue Terry ao assassinato de uma forma diferente. Ainda quer que eu marque o encontro? Houve silêncio por um momento e Mercy disse. Jamie Mattingly é a minha melhor amiga da Travessa Barnum. Ela levou as garotas depois que Terry foi preso no campo, mas agora não atende o telefonema quando ligo, e desfez amizade comigo no Facebook. A minha melhor amiga desfez amizade comigo de forma oficial. Ela vai mudar de ideia. Só se o verdadeiro assassino for pego. Aí ela vai voltar de joelhos. Talvez eu a perdoe por se sujeitar ao marido, porque foi isso que aconteceu. Pode ter certeza. Ou talvez não. Mas essa é uma decisão que só posso tomar quando as coisas mudarem para melhor. Se mudarem. E essa é minha forma de dizer que pode marcar um encontro. Você vai estar aqui para me proteger, o Sr. Purley também. Quero saber por que Anderson teve colhões de mostrar a cara na minha porta. Ih, rapaz. Capítulo 14, página 221. Às 4 horas daquela tarde, uma picape Dodge velha seguiu sacudindo por uma pequena estrada de 25 km ao sul de Flint City, levantando poeira.
Passou por um moinho abandonado com pás quebradas, por um rancho deserto com buracos onde ficavam as janelas, por um cemitério abandonado conhecido localmente como cemitério cowboy, por uma rocha com Trump faça a América grande de novo, Trump, pintado na lateral com letras meio apagadas. Latas de leite enferrujada rolavam a caçamba da picape e batiam nas laterais. Atrás do volante estava um garoto de 17 anos chamado Doug Elfman. Ele ficava olhando o celular enquanto dirigia. Quando chegou à rodovia 79, encontrou um sinal fraco e achou que seria suficiente. Parou no cruzamento, desceu do carro e olhou para trás. Nada. Claro que não havia nada. Mas ainda assim ficou aliviado. Ligou para o pai Clark Elfman. Clark Elfman atendeu no segundo toque. As latas estavam naquele celeiro? Estavam, disse Doug. Peguei 24, mas vão ter que ser lavadas. Ainda estão com cheiro de leite azedo. E as rédeas? Não sobrou nenhuma, pai. Bom, não é a melhor notícia da semana, mas era o que eu esperava. Por que ligou, filho? E onde está? Parece que está ligando do lado escuro da lua. Estou no 79. Escuta, pai. Alguém andou dormindo por lá. Como assim? Está falando de vagabundos ou hippies? Não. Não tem bagunça, não tem lata de cerveja, nem lixo, nem garrafa de bebida. E não tem sinal de ninguém ter cagado por ali. A não ser que tenha andado uns 400 metros até a vegetação mais próxima. Também não tem sinal de fogueira. Graças a Deus, disse Elfman. O tempo continua seco. O que você encontrou? Não que eu ache que importa. Não sobrou nada para roubar naquelas construções velhas, meio desmoronadas, que não valem nem um centavo. Doug ficava olhando para trás. A estrada parecia vazia, sim, mas ele queria que a poeira baixasse mais rápido. Encontrei uma calça jeans que parecia nova e uma cueca que parecia nova e tênis caros, daqueles com gel dentro, que também pareciam novos, só que todos estavam manchados com alguma coisa, assim como o feno onde tudo isso estava. Sangue? Não, não era sangue. Deixou o feno preto, o que quer que seja. Óleo, graxa, alguma coisa assim? Não, a coisa não era preta, só o feno que ficou preto. Não sei o que era. Porém, ele sabia o que aquelas manchas rígidas na calça jeans e na cueca pareciam. Doug se masturbava 3 ou 4 vezes por dia desde que tinha feito 14 anos e usava uma toalha velha para gozar. Depois, quando seus pais saíam, lavava a toalha na torneira do quintal. Mas às vezes ele esquecia e a parte suja da toalha ficava bem dura. Só que tinha muito daquela coisa, muito. E quem gozaria um par novinho de Ed Powers, tênis de primeira, que custava no mínimo uns $140, mesmo no Wild World? Em outras circunstâncias, Doug podia ter pensado em pegar o tênis para si, mas não com tanta porra neles, e não com a outra coisa em que ele reparou. Bom, deixa para lá e volte para casa, disse Elfman. Você pegou as latas, pelo menos? Não, pai. Você precisa mandar a polícia lá. Tinha um cinto na calça jeans com uma fivela de prata cintilante com o formato de uma cabeça de cavalo. Era o que Terry estava usando. Isso não quer dizer nada para mim, filho, mas acho que significa algo para você. Eu acho que o Terry era um alienígena. Pronto, falei. Pensa comigo, raciocina. Eu tô acreditando na teoria de que havia 2 instâncias do Terry, digamos assim. Um que era de fato o Terry de Cap City e o outro era um ser que parecia com o Terry, mas não era o Terry, sabe? Era algum ser sobrenatural, tipo, digamos, a mística. Na minha cabeça é algo tipo a mística. Que se transformou no Terry, fez todo o assassinato do menino, fugiu, né, tipo, e tudo mais. Última vez que viram ele, né, ele tinha pegado táxi e foi por uma estação, né, pra pegar um ônibus, parece. Só que ele nunca pegou o ônibus. O que eu acho que aconteceu? Ele virou uma gosma preta porque ele abandonou a aparência do Terry. E aí ele se vazou como uma gosma preta e virou outra coisa. Enfim, deixou rastros de gosma preta, por isso que o cara encontrou gosma preta. Enfim, é a teoria. Isso não quer dizer nada para mim, filho, mas acho que significa algo para você. Na televisão, disseram que Terry Maitland estava usando uma fivela assim quando foi visto na estação de trens do Brawl, depois que ele matou o garotinho. Disseram isso? Disseram, pai.
Puta merda, espere no cruzamento até eu ligar de volta, mas acho que a polícia vai querer ir aí. Também estou indo. Diz pra polícia que encontrou com eles na loja do Beadle. Do Beadle? Dog são 8 quilômetros daí na direção de Flint. Eu sei, mas não quero ficar aqui. A poeira tinha baixado agora e não havia nada a ser visto, mas o garoto ainda não se sentia bem. Nenhum carro passou pela estrada desde que começou a falar com o pai, e ele queria estar onde tivesse gente. O que aconteceu, filho? Quando eu estava no celeiro, onde encontrei as roupas, eu já tinha pegado as latas e estava procurando as rédeas que você disse que podiam estar lá. Comecei a ter uma sensação ruim, como se alguém estivesse me observando. Aí, ó, é o ser sobrenatural. Você só ficou assustado. O homem que matou aquele garoto está morto. Eu sei, mas diz pra polícia que encontro com eles no Beadle e levo eles até lá. Mas não vou ficar aqui sozinho. Ele desligou antes que o pai pudesse discutir. Cara, como assim? Eu não entendi essa cena. Pelo que eu entendi, é um garoto de 14 anos, né? Ele tava dirigindo? Não entendi. Capítulo 15, página 224. O encontro com Mercy foi marcado para as 8 horas daquela noite, na casa dos Maitland. Ralph recebeu a ligação de Harry Gold, que disse que Alec Perley também estaria lá. O detetive perguntou se podia levar Yuni sábado, caso ele estivesse disponível. De jeito nenhum, respondeu Ralph. Se levar o tenente sábado ou qualquer outra pessoa, mesmo a sua linda esposa, o encontro está cancelado. Ralph concordou. Não havia mais nada que pudesse fazer. Ele remexeu no porão por um tempo, mudando caixas de um lado para o outro e depois levando de volta para onde estava. Depois comeu um pouco no jantar. Com 2 horas ainda à frente, ele se levantou da mesa. Vou ao hospital visitar Fred Peterson. Por quê? Sinto que devo fazer isso. Posso acompanhá-lo se quiser. Ralph balançou a cabeça. Vou direto para a Travessa Barnum depois. Você está se exaurindo. Minha avó diria que está trabalhando feito um mouro. Estou bem. Ele deu um sorriso que dizia que sabia muito bem que não, depois ficou na ponta dos pés e deu um beijo nele. Me diga, aconteça o que aconteça, me diga. Ele sorriu. De jeito nenhum, vou voltar e contar pessoalmente. Capítulo 16, ainda na página 224. Quando entrava no saguão do hospital, Ralph encontrou o detetive desaparecido do departamento saindo. Jack Hoskins era um homem franzino, prematuramente grisalho, com bolsas embaixo dos olhos e um nariz cheio de vasinhos vermelhos de quem bebe. Ele ainda usava sua roupa de pesca, camisa e calça caqui, ambas com muitos bolsos. Calça caqui. Será que aquele ser roubou a roupa desse cara? Desse detetive? Mas o distintivo estava preso no cinto. O que está fazendo aqui, Jack? Achei que estivesse de férias. Fui chamado 3 dias antes do fim, disse ele. Cheguei na cidade não tem nenhuma hora. Minha rede, minhas galochas, minhas varas, minhas caixas de pesca ainda estão na picape. O chefe achou que gostaria de ter ao menos um detetive ativo trabalhando na cidade. Betsy Ring está lá em cima tendo bebê, então ela já está tendo bebê. O trabalho de parto começou no final da tarde. Falei com o marido de Betsy, que disse que ela ainda tem muito pela frente, como se ele fizesse ideia. Quanto a você, ele parou para dar efeito. Você está metido em uma confusão das grandes, Ralph. Jack Hoskins não fez esforço nenhum para esconder sua satisfação. 1 ano antes, Ralph e Betsy Rings tiveram que preencher formulários de avaliação de rotina sobre ele, quando o homem se tornou candidato a um aumento de salário. Betsy, a detetive, com menos tempo de casa, disse todas as coisas certas. Ralph entregou seu relatório para o chefe Geller com 2 palavras escritas no espaço oferecido. Sem opinião. Não impediu Hoskins de receber o aumento, mas era uma opinião mesmo assim. Hoskins não devia ver a folha de avaliação e talvez não tivesse visto, mas alguém disse para ele o que havia no formulário de Ralph. É foda. Quando o RH manda pesquisa anônima aí e depois a pessoa é demitida. Você foi ver Fred Peterson? Na verdade fui. Jack repuxou o lábio inferior e soprou o pouco cabelo que tinha na testa. Tem muitos monitores no quarto dele e linhas baixas em todos. Acho que ele não vai sobreviver. Bom, seja bem-vindo de volta. Que se foda, Ralph. Eu tinha mais 3 dias com roubá-los aos montes
E não vou nem ter oportunidade de trocar de camisa, que está fedendo a entranha de peixe. Recebi ligações tanto de Geller quanto de xerife Dory. Tenho que ir àquele buraco inútil conhecido como município de Canning. Pelo que soube, seu amigo Sabo já está lá. Acho que só chega em casa às 10 ou 11 da noite. Ralph poderia ter dito: não é culpa minha, mas quem mais aquele servidor inútil culparia? Betsy por ficar grávida em novembro? O que houve em Canning? Uma calça jeans, uma cueca e um par de tênis. Um garoto encontrou em um abrigo ou celeiro enquanto roubava latas de leite para o pai. Então acho que ele foi andando, né? O menino acho que não devia estar dirigindo. E um cinto com fivela de cabeça de cavalo. Claro que o laboratório criminal móvel já deve estar lá. Vou ser tão útil quanto as tetas em um touro. Mas o chefe... Vai ter digitais na fivela, interrompeu Ralph. E pode haver marcas de pneu da van. Ou do Subaru, ou dos dois. Não tente ensinar o padre a rezar a missa, respondeu Jack. Eu já carregava distintivo de detetive quando você usava uniforme. O subtexto que Ralph leu foi: eu ainda vou estar carregando quando estiver trabalhando com segurança de shopping em Saltgate. Ele foi embora. Ralph ficou feliz de vê-lo longe. Só que podia ir... Só queria poder ir ele mesmo até lá. Àquela altura, provas novas podiam ser preciosas. O lado bom era que Sabo já estava no local e supervisionaria a unidade policial. Eles terminaram a maior parte do trabalho antes de Jack chegar e talvez fazer alguma besteira, como tinha feito em 2 ocasiões anteriores, como Ralph sabia. Ele foi até a sala de espera da maternidade primeiro, mas todas as cadeiras estavam vazias, então talvez o parto estivesse indo mais rápido do que Big Rings. Um novato nervoso no assunto, tinha imaginado. Ralph abordou uma enfermeira e pediu que dissesse a Betsy que ele desejava felicidade. Farei isso assim que puder, disse a enfermeira, mas agora ela está bem ocupada. O garotinho está com pressa para sair. Ralph teve uma breve imagem do corpo ensanguentado e violado de Frank Peterson e pensou: se o garotinho soubesse como este mundo é, estaria lutando para ficar lá dentro. Ele pegou o elevador e desceu 2 andares até a UTI. O membro remanescente da família, Peterson, estava no quarto 304. O pescoço dele estava com curativos pesados e com um colar cervical. Um respirador zumbia, o pequeno dispositivo de acordeão lá dentro subindo e descendo. As linhas dos monitores em volta da cama estavam, como Jack Hoskins dissera, bem baixas. Não havia flores. Ralph achava que não eram permitidos em quartos de UTI, mas alguns balões foram amarrados no pé da cama e flutuavam até perto do teto. Tinham mensagens alegres para as quais o detetive não queria olhar. Ele ouviu o zumbido da máquina que respirava por Fred. Olhou para as linhas baixas e pensou em Jack dizendo: acho que ele não vai sobreviver. Quando se sentou ao lado da cama, uma lembrança dos dias de ensino médio voltou a ele, quando o que é chamado agora de estudos ambientais era simplesmente ciência da Terra. Estavam estudando poluição e o Sr. Grey pegou uma garrafa de água mineral Pollens e virou em um copo. Ele chamou um dos alunos de Missy Triton e que usava saias deliciosamente curtas para a frente da sala e pediu que ela tomasse um gole. A garota fez isso. O Sr. Grey então pegou um conta-gotas e mergulhou em um pote de tinta Carters, espremeu o conta-gotas no copo. Os alunos olharam fascinados a gota descer, deixando um tentáculo azul para trás. O Sr. Grey balançou o copo com delicadeza de um lado para o outro, e em pouco tempo a água toda estava tingida de um azul fraco. Você beberia agora? Perguntou o Sr. Grey para Misty. Ela balançou a cabeça de forma tão enfática que uma das fivelas do cabelo dela se soltou, e todo mundo, incluindo Ralph, riu. Ele não estava rindo agora. Menos de 2 semanas atrás, a família Peterson estava perfeitamente bem, mas então chegou a gota de tinta poluente. Pode-se dizer que foi a corrente da bicicleta de Frank Peterson que teria chegado em casa ileso se não tivesse quebrado. Mas ele também teria chegado em casa ileso, só que empurrando a bicicleta e não montando nela, se Terry Maitland não estivesse esperando no estacionamento do mercado. Terry era a gota de tinta, e não a corrente da bicicleta. Foi ele que poluiu e destruiu a família Peterson. Terry ou quem quer que estivesse exibindo o rosto de Terry. Nossa, isso é tipo um puta ponto de reflexão, né? Que, tipo, às vezes a gente acha que algo foi responsável por uma merda catastrófica acontecer. Mas, tipo assim, só aquilo não era o suficiente.
pra acontecer, entendeu? Era mais a merda catastrófica. Eu não sei explicar muito bem, mas eu tive esse insight, sabe? Tipo assim, por exemplo, Peterson não morreu por conta da bicicleta. Tipo assim, a gente fica pensando, se a bicicleta dele não tivesse quebrado, né? E tudo mais, ou se ele não tivesse aceitado a carona, ele estaria vivo. Mas a culpa não era do Peterson, né? A culpa era do assassino, né? Da pessoa que fez essa barbaridade com a criança. Se você tirar as metáforas, o que sobra? Disse a Jane, o inexplicável. Mas isso é impossível. O sobrenatural pode existir em livros e filmes, não no mundo real. Não no mundo real, em que incompetentes bêbados como Jack Hoskins recebiam aumentos de salário. Tudo que Ralph vivenciou nos seus quase 50 anos de vida negava a ideia. Negava até que havia possibilidade de uma coisa assim. Porém, enquanto estava sentado, olhando para Fred, ou o que sobrou dele, Ralph precisava admitir que havia algo demoníaco na forma como a morte do garoto se espalhou, levando não só um ou dois membros da família, mas todos. E o dano não parou nos Peterson. Ninguém duvidaria que Mercy e as filhas dela carregariam cicatrizes pelo resto da vida, talvez até deficiências permanentes. O detetive podia dizer a si mesmo que danos colaterais similares acompanhavam todas as atrocidades. Ele já não tinha visto isso vezes sem fim? Sim, tinha, mas de alguma forma esse parecia pessoal, caso como se aquelas pessoas tivessem sido escolhidas como alvo. E quanto ao próprio Ralph, ele não era parte dos danos colaterais? E Jenny, até Derek, que voltaria para casa do acampamento e descobriria que muitas coisas que ele via com certas, como o trabalho do pai, por exemplo, agora estavam em risco. Como certas, né? Derek que viam coisas como certas, como o trabalho do pai, por exemplo, agora estavam em risco. O respirador zumbiu. O peito de Fred Peterson subiu e desceu. De vez em quando, ele fazia um ruído rouco que, de uma maneira um tanto bizarra, parecia uma risadinha. Que horror! Como se tudo fosse uma piada cósmica, mas era preciso estar em coma para entender. Ralph não conseguia mais suportar, saiu do quarto e, quando chegou ao elevador, já estava quase correndo. Capítulo 17, página 228. Quando chegou do lado de fora, ele se sentou em um banco na sombra e ligou para a delegacia. Sandy McGill atendeu, e quando Ralph perguntou se ela sabia de alguma coisa sobre o município de Kane, houve uma pausa. Quando enfim falou, a mulher parecia constrangida. Não posso conversar sobre isso com você, Ralph. O chefe Geller deixou as instruções específicas, desculpe. Tudo bem, respondeu ele, se levantando. Sua sombra estava comprida, a sombra de um enforcado, e claro que isso o fez pensar em Fred Peterson de novo. Ordens são ordens. Obrigada por entender. Jack Hoskins voltou e está indo para lá. Sem problemas. Ele desligou e saiu andando na direção do estacionamento de curto período, dizendo a si mesmo que não importava, e Yuni o manteria informado. Provavelmente. Destrancou o carro, entrou e ligou o ar-condicionado. 7h15. 19h15. Tarde demais para ir para casa, cedo demais para ir ver a família Maitland. O que deixava como única opção rodar pela cidade sem destino como um adolescente. Pensando sobre Terry ter chamado Esbelta Rainwater de senhora, sobre Terry ter pedido instruções de como chegar ao atendimento emergencial mais próximo, sendo que morou naquela cidade a vida toda. Sobre Terry ter dividido o quarto com Billy Quaid e o quanto isso era conveniente. Sobre Terry ter ficado de pé para fazer perguntas ao Sr. Cobbin, o que era ainda mais conveniente. Pensar na gota de tinta do copo d'água deixando a azul clara em pegadas que acabavam do nada, em larvas se contorcendo dentro de um melão que parecia bom por fora. Pensar que se uma pessoa começasse a considerar possibilidades sobrenaturais, ela não conseguiria mais pensar em si mesma como uma pessoa completamente sã. E refletir sobre a sanidade talvez não fosse uma coisa boa. Era como pensar nos batimentos cardíacos. Se isso fosse necessário, talvez já estivesse com problemas. Ele ligou o rádio e procurou uma música barulhenta. Acabou encontrando The Animals cantando Bumbum. Nossa, eu adoro The Animals. Ele rodou esperando chegar a hora de ir para a casa dos Maitlands
na Travessa Barnum. Finalmente chegou. A gente terminou aqui o capítulo 17 e vai até o capítulo 21. Daria para ler agora, em mais uns 10 minutinhos, ou 20 minutinhos, só que já tá um pouquinho tarde aqui, quando eu tô gravando já é 22, eu tenho que postar esse episódio ainda hoje. Então a gente vai fechar aqui no capítulo 17, né? Página 229. E amanhã a gente continua essa história. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.